Queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais um encontro virtual para compartilharmos o Evangelho de Jesus. Hoje nós daremos início ao estudo do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se intitula Falsos Cristos e Falsos Profetas. Mas antes, e como já é habitual, nós vamos fazer uma breve prece que vai nos ajudar a nos apaziguarmos, a preparar a nossa mente e abrir o nosso coração para recebermos mais uma lição do nosso querido Mestre Jesus. Pai de infinita misericórdia, bondade e justiça, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em espírito para recebermos mais uma lição do nosso amado Mestre Jesus. Que possamos, Pai, aprender, assimilar, absorver esses conceitos para fundamentalmente colocá-los em prática pelo nosso bem e pelo bem do nosso próximo. Obrigado, Pai. Obrigado, Mestre. Fiquem conosco, hoje e sempre. Talvez a imagem transmitida pelos evangelhos que mais nos comove é a de Jesus no meio do povo, curando, ajudando, ensinando. Isto, pelo menos para mim, alcança um máximo de beleza no Sermão da Montanha, quando aquele que é descrito por Mateus no capítulo 5, que também é conhecido como as Bem-aventuranças, e que nós já tivemos oportunidade de estudar em preleções passadas. E este capítulo, o capítulo do Mateus, começa dizendo: vendo Jesus as multidões, subiu à montanha. Imaginemos essa multidão que se aglomerava para absorver os ensinamentos do Mestre. E conforme lemos no capítulo 9, no versículo 36 do Evangelho de Mateus, ele descreve como um povo cansado e abatido, como ovelhas sem pastor, pelo qual Jesus sentia profunda compaixão. Tentemos dimensionar a necessidade que esse povo tinha de compreender o sentido da vida. Mas aqui cabe a pergunta: essa situação é diferente da nossa hoje? Certamente as diferenças entre o povo da época de Jesus e nós, na atualidade, são muitas, em termos de estilo de vida, desenvolvimento científico, tecnológico, hábitos, costumes, valores relacionados à sociedade, direitos humanos, organização política, norma de convivência, etc, etc, etc. Mas, com certeza, tem aspectos que ainda permanecem invariáveis, e são precisamente aqueles que são relacionados às questões transcendentais sobre a vida. Por que vivemos? Para que vivemos? O que vem depois do túmulo? As respostas a estas questões chegaram à humanidade encarnada através das revelações divinas. Revelar significa tirar o véu, descobrir, dar a conhecer uma coisa que até esse momento é secreta. E quando nos referimos à revelação no contexto do estudo dos evangelhos, segundo o dicionário, revelação é a ação divina que comunica aos homens os desígnios de Deus e a verdade que estes envolvem. As revelações de verdades divinas ocorreram de forma sequencial, em 3 momentos bem definidos da história do nosso planeta, em que a humanidade encarnada tomou contato com conceitos de tal relevância moral que configuraram verdadeiros pontos de virada, de mudanças do rumo da caminhada da humanidade e do seu entendimento sobre a relação entre Deus, nossas vidas e as leis que regem esta relação. De forma resumida, a primeira revelação ocorreu aproximadamente 1500 anos antes de Cristo e vem da mão de Moisés, aquele filho do faraó que liberta os filhos de Israel do jugo egípcio
E como lemos no capítulo 1 da Gênesis, revelou aos homens a existência de um Deus único, soberano Senhor e orientador de todas as coisas. Promulgou a lei do Sinaí, 10 mandamentos, e lançou as bases da verdadeira fé. Este foi o primeiro passo fundamental para o estabelecimento de bases morais para organizar uma sociedade de ex-escravos, cujo comportamento e princípios estavam baseados no politeísmo, na superstição e na total subjugação às coisas materiais. E para que esta primeira revelação pudesse chegar aos homens, foi necessário Moisés. Moisés foi um profeta, ou seja, aquele que serve como um intermediário entre a humanidade e a divindade. O profeta é alguém que tem, ou teve, uma experiência pessoal com Deus e recebeu dele a missão de comunicar as suas revelações e, por conseguinte, falar em seu nome aos encarnados. O profeta possui as qualidades de um intercessor do povo diante de Deus e, por sua vez, é um mensageiro de sua palavra. Seu carisma de interpretar a história desde a perspectiva de Deus é o chamado dom da profecia. Aproximadamente 15 séculos depois de Moisés ocorre a segunda revelação, e esta foi trazida através da encarnação de Jesus. Mas, diferentemente de Moisés, Jesus revelou um Deus clemente, soberanamente justo e bom, cheio de mansidão e misericórdia, que perdoa o pecador arrependido e dá a cada um segundo as suas obras. Ou seja, Jesus também foi um profeta, mas ele é ainda mais. Jesus é o Cristo. Christos, em grego, significa o ungido, o escolhido, e é traduzido para o hebraico como Messias. No Antigo Testamento, nós lemos os registros dos antigos profetas quanto à clara promessa de que Deus enviaria o ungido, o Messias, para libertar o seu povo do pecado. Mas as interpretações dos judeus dão ao Cristo prometido por Deus a característica de ser ele o libertador do povo de Israel, o povo escolhido por Deus apenas no sentido material, o que na época significava a libertação do jugo romano, no sentido 100% político. Os evangelhos nos demonstram que a vinda de Jesus à Terra nunca teve esses objetivos. Mas é evidente que, do ponto de vista de Cristo como libertador espiritual, Jesus cumpriu todas as profecias. Nesta segunda revelação, Jesus não esgotou a transmissão dos conhecimentos sobre as verdades divinas, e ele próprio reconhece esta situação, conforme consta no Evangelho de João, no capítulo 16, quando ele faz a seguinte promessa. Abre aspas. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Fecha aspas. E após 18 séculos, a humanidade encarnada apresentava aptidão suficiente para compreender maiores detalhes sobre a essência espiritual do homem, a sua origem, o seu destino e os mecanismos por trás destes aspectos. E esta foi a terceira revelação feita aos homens pela espiritualidade superior, ou seja, o Espírito de verdade mencionado por Jesus. E essa revelação foi feita por intermédio de médiuns, que seriam os profetas, cujos conceitos foram compilados e organizados por Allan Kardec em meados do século XIX para dar origem à doutrina espírita que nós estudamos. O próprio Espírito de verdade nos esclarece que foi Jesus o Espírito mais perfeito que já passou pela Terra para nos servir de guia e modelo.
Isso nós lemos na questão 625 do Livro dos Espíritos. Ainda mais, no livro A Caminho da Luz, de autoria do Espírito do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, consta que Jesus participou do processo de formação do nosso planeta. Nós lemos textualmente, quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar. Por que todas estas revelações, estas informações, são tão caras, tão necessárias para nós? Porque nós precisamos dar sustentação intelectual à lei de Deus, essa lei de natureza moral que está gravada em nossa consciência, conforme o Espírito de Verdade nos esclarece na questão 621 do Livro dos Espíritos. O conhecimento destas informações referentes a Deus, a sua obra e nosso destino permitem que nós direcionemos nossa caminhada dentro da lei divina para que possamos aproveitar a oportunidade da nossa existência na Terra. E nós, como encarnados, não temos acesso direto a estas informações transcendentais, senão através dos profetas e do próprio Cristo. E neste ponto, nós não podemos evitar nos fazermos a seguinte pergunta: todas as informações transmitidas pelos profetas vêm verdadeiramente de Deus? Como não poderia ser diferente, o próprio Jesus nos dá a resposta. E a resposta é: dependerá de estarmos diante de um profeta verdadeiro ou não. No livro de Mateus, no capítulo 7, nos versículos de 15 a 20, Jesus nos diz, literalmente, abre aspas, acautelai-vos dos falsos profetas que vêm a vós com vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura os homens colhem uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore deteriorada dá frutos maus. Não pode uma árvore boa produzir frutos maus, nem uma árvore deteriorada dar frutos bons. Toda árvore que não dá frutos bons será cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. E no livro de Lucas, no capítulo 6, versículos de 43 a 45, nós lemos, com outras palavras, conceitos muito semelhantes. Então, como dizemos, um profeta é um enviado de Deus que tem a missão de instruir os homens e revelar-lhes os detalhes da vida espiritual. Mas, às vezes, confunde-se profecia com predição. A predição é o conhecimento ou a presciência do futuro. Nem sempre um profeta pode fazer predições. O profeta nos instrui quanto à vida maior, transmitindo os ensinamentos que o nosso Pai considera importantes para o nosso caminho evolutivo. As predições do futuro, essas ocorrem só eventualmente, quando a previdência divina considera que o conhecimento do porvir pode nos poupar sofrimentos. Ou seja, apenas são advertências e acontecem de forma ocasional. Neste capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que estamos estudando, nós encontramos a mensagem de Erasto, que foi recebida em Paris em 1862, e esse espírito reforça a recomendação de Jesus quanto a sermos cautelosos com os profetas, a fim de não darmos ouvidos àqueles que não são verdadeiros. Este ponto é especialmente válido na atual fase de transição pelo qual o nosso planeta está passando, de planeta de provas e expiações para planeta de regeneração. Por quê? Porque nesta fase de crise, quando muitos conceitos e paradigmas que nos acompanharam desde tempos imemoriais estão caindo, quando novas ideias estão surgindo e nos obrigam a nos questionarmos sobre a sua pertinência, estamos à espera de respostas que nos acalmem as nossas angústias que essa situação de crise nos provoca.
Assim como diz Erasto, uma multidão de ambiciosos e farsantes se arvoram em reformadores e messias. Então, é contra esses impostores que nós devemos nos acautelar. A pergunta é como? Como diferenciar um profeta verdadeiro de um profeta falso? Se a função do profeta é intermediar a recepção da palavra de Deus por parte da humanidade encarnada, Deus não poderia delegar esta importante função àqueles que não têm as condições morais nem a capacidade necessária para isto, já que estas funções são verdadeiros fardos e, por sinal, muito pesados. Erasto faz a comparação com a situação da escolha de um militar para comandar um exército, onde tal responsabilidade deverá recair naquele quadro que seja o mais hábil e mais capaz para exercer esse comando. Assim, os profetas deverão ser espíritos muito evoluídos, que já passaram por difíceis provas em encarnações passadas e que têm dessa forma as condições de assumir e realizar com sucesso a difícil missão de profetizar, ou seja, de nos revelar as verdades divinas. Ou seja, o verdadeiro missionário de Deus deve provar esta condição pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela sua grandeza, pelos resultados e a influência moralizadora de suas obras. E isto é o que Jesus nos quer dizer ao falar que bons frutos somente são produzidos por árvores boas. Ao contrário, se o pretenso profeta não mostra as características elevadas mencionadas, seja pelo seu caráter, pelas suas virtudes ou por ter uma inteligência limitada, então estaremos de frente a um farsante. Outro ponto importante mencionado por Erasto é o fato de que a maior parte dos verdadeiros missionários de Deus ignoram que sejam verdadeiros missionários. Eles realizam aquilo para o qual foram chamados de uma forma natural, sem que o tivessem premeditado, porque estavam em um estado de comunhão contínua com Deus e as suas leis. Ou seja, os verdadeiros profetas se revelam pelos seus atos e são descobertos pelos outros, pela qualidade, coerência e exemplificação dos seus ensinamentos. A diferença dos falsos profetas que se apresentam a si mesmos como enviados de Deus. De novo, e de forma análoga às palavras de Jesus, se é a boa qualidade de um fruto que evidencia a boa qualidade da árvore, então não há maior necessidade de exaltação das qualidades da árvore. Os profetas verdadeiros são humildes e modestos, enquanto os falsos são orgulhosos e arrogantes, já que precisam agir desta forma para convencer os homens das suas mentiras, receosos de não serem aceitos. Ao longo dos tempos, muitos já têm se apresentado como sendo a reencarnação de conhecidos espíritos elevados, tais como Elias, os apóstolos de Jesus e até o próprio Jesus. E infelizmente muitos irmãos ingênuos, talvez pela necessidade imperiosa de ter respostas imediatas aos seus anseios existenciais, aceitaram estes impostores. Entretanto, Erasto analisa que, se Cristo reencarnasse na Terra, o faria com todo o seu poder e todas as virtudes, a menos que se admita, o que seria absurdo, que ele houvesse degenerado. Nós sabemos que no caminho da evolução, uma vez que nós conseguimos alcançar um objetivo que nos aproxima da perfeição, não há volta atrás. Por isso, não seria possível aceitar qualquer espírito que apresente deficiência de apenas uma virtude com relação ao Mestre Jesus, como sendo a reencarnação do Cristo, o governador do nosso planeta, o espírito mais evoluído que já esteve entre nós. Seria como pretender que Deus continuasse sendo Deus sem algum dos seus atributos infinitamente perfeitos. De fato, aqueles que têm se apresentado como o Messias faziam ostentação do seu pretenso papel de forma orgulhosa e com indisfarçável ambição, demonstrando serem totalmente desprovidos das qualidades distintivas do Cristo Jesus, que são basicamente a humildade
e a caridade. Esses irmãos que agem fora das leis divinas, principalmente violando a lei do amor para favorecer suas ambições materiais e exaltar o seu ego, atentam contra o crescimento espiritual se dermos atenção a eles de forma descuidada. E por esse motivo, eles deverão futuramente prestar contas desses atos e repará-los ao longo da sua jornada evolutiva. Em resumo, os conceitos contidos no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, que estamos estudando, nos alertam quanto à existência dos falsos profetas, algo que tem feito parte da humanidade ao longo dos tempos, e nos esclarecem quanto à cautela com que devemos ouvir, analisar e, em última instância, aceitar, se pertinentes, os ensinamentos relativos à realidade espiritual, a fim de não nos desviarmos do caminho traçado pelos ensinamentos do verdadeiro Cristo, o nosso amado Mestre Jesus. Como já foi mencionado, estas recomendações são muito atuais, considerando a fase de renovação moral pela qual o nosso planeta está passando e a necessidade de respostas que nós temos para os nossos questionamentos e dúvidas mais íntimas em relação a estes tempos de mudanças e crises. Assim, de frente às informações fornecidas por profetas, sejamos cautelosos, sempre fazendo prevalecer o bom senso e principalmente tomando como base os ensinamentos de Jesus. Como o próprio Espírito Erasto nos recomenda, segundo consta nesse capítulo, no capítulo 20 do Livro dos Médiuns, um dos vossos antigos provérbios diz: na dúvida, abstente. Não admitais, pois, o que não for para vós de evidência inegável. Ao aparecer uma nova opinião, por menos que vos pareça duvidosa, passai-a pelo crivo da razão e da lógica. O que a razão e o bom senso reprovam, rejeitai corajosamente. Mais vale rejeitar 10 verdades do que admitir uma única mentira, uma única teoria falsa. E é com esta mensagem do Espírito Erasto que nós encerramos a preleção de hoje. E agora, meus irmãos, para finalizar o nosso encontro, aproveitando essa sintonia que nós estabelecemos com a espiritualidade superior toda vez que nós estudamos o Evangelho de Jesus, convido a todos a que façamos a nossa habitual vibração. Então, meus irmãos, com os pensamentos e o coração elevados ao alto, ainda reverberando em nossos corações as palavras do Mestre Jesus, os seus ensinamentos, nós vamos colocar em movimento o amor. Nós vamos exercer a caridade através da vibração. E vibrar significa emitir os nossos melhores sentimentos, os nossos melhores pensamentos em favor dos nossos irmãos. E primeiramente vamos vibrar por aqueles com os quais compartilhamos o lar, nossos familiares, nossos amigos. Vamos envolvê-los num abraço à distância. Vamos apertá-los contra o nosso peito, desejando a eles o melhor, os nossos melhores sentimentos de paz, de harmonia, que eles possam estar também sintonizados com as emanações benéficas de Jesus e o plano espiritual superior. Vibremos por esses irmãos tão caros, com muito carinho, com muito amor. Agora vamos lembrar daquelas pessoas ou daquela pessoa em particular que possa ter nos solicitado
uma vibração, uma prece, uma oração. Aqueles que sofrem, vamos vibrar por eles com muito, muito entusiasmo, com muito amor. Que eles sejam envolvidos pelas melhores emanações do plano espiritual superior. Que eles possam se sintonizar com as frequências de amor do Mestre Jesus e seus emissários. Que eles possam ter as suas dores atenuadas, os seus sofrimentos minorados. Que eles possam ser insuflados de uma boa dose de confiança, de entusiasmo, para que possam sobrepor a esses sofrimentos e continuar o caminho rumo à perfeição. Vibremos por esses irmãos com muito amor, com muito carinho. Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça, Mestre Jesus, amigos espirituais, nós agradecemos sinceramente a presença de vocês nessa preleção e pedimos que esses ensinamentos possam ser incorporados e que possam facilitar a nossa caminhada rumo à perfeição, assim como o nosso relacionamento com o nosso próximo, na base do amor. Mestre Jesus, amigos espirituais, Pai bendito, fiquem conosco, hoje e sempre. Então, meus amigos, sendo só por hoje, eu agradeço a atenção de todos e me despeço, desejando a todos muita paz no Cristo e até o nosso próximo encontro.